Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 5, 6, 7, 8 e 9. A página é 45. Ressurreição e reencarnação. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com o homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e, entretanto, vós não recebeis vosso testemunho. Mas não me credes quando vos falo das coisas da terra. Como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima, nos capítulos 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a como toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essas palavras, abre aspas, se um homem não renasce da água e do Espírito, fecha aspas, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Espírito Santo, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia contestado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra
tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. E assim que na Gênesis está escrito, abre aspas, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Fecha aspas. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, abre aspas, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água em espírito, fecha aspas, significam, pois, abre aspas, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, neste sentido é que foram compreendidos no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabei nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, abre aspas, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai, fecha aspas. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é uma consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Para o esclarecimento da leitura, eu passo a palavra aos facilitadores e amigos, Márcio Torres e Francisco Correia. Uma boa noite e bom estudo. Boa noite, pessoal. Isso, alegria. O melhor dia da semana, quarta-feira, onde a gente estuda o Evangelho. É a parte da doutrina que eu mais gosto, é o Evangelho, que é a que me dá mais força, me dá mais segurança, e me sinto mais próximo de Deus, seguindo o caminho, né, que Jesus deixou, que é o Evangelho. Aos internautas que nos acompanham, a gente sauda, agradecendo também, né, que estão sempre conosco aí. E nós vamos agora dar sequência, o nosso amigo doutor Francisco, a quem eu agradeço, um irmão que a casa ganhou aqui, né, doutor? Está com a gente aqui já há tempo, e hoje eu tenho o prazer de dividir aqui essa mesa com ele. Então ele vai fazer uma explanação, em seguida a gente vai respondendo as perguntas, né? O estudo é interativo, vocês são livres para perguntar dentro do texto lido, é só levantar a mão nas laterais, nós temos aí nossos parceiros, aí vocês fazem a pergunta e a gente vai tentando responder aqui, tá ok? Bom estudo a todos e que Deus nos ajude. Boa noite a todos, boa noite aos amigos presentes, aos amigos internautas, ao amigo Márcio, é um prazer enorme estar aqui ao seu lado, dividindo a responsabilidade de estar à mesa para os trabalhos e estudos desta noite. Amigos do Ideal Espírita, o tema é bastante palpitante, que trata da reencarnação ou ressurreição. E está dentro do contexto
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente tem que fazer essa leitura buscando o entendimento. Eu creio que inicialmente entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é, pois, a moradia, com certeza, do Deus Pai. E quando ou como será alcançado? Quando nós atingirmos o estado de consciência para tanto. Porque aqui, reino de Deus, não é um local, um lugar, mas uma graduação evolutiva. É um estágio de evolução que, uma vez atingido, então estaremos realmente nesse reino de Deus. E a evolução, por seu turno, ela pressupõe uma caminhada constante e o aprimoramento nessa caminhada. E claro que a gente tem um entendimento, e a própria doutrina espírita assim explica, que se é evolução, ela vai demandar, então, mais de uma existência. E aqui a gente tem que entender que o espírito foi criado por Deus e, como criação desse Deus, ele é imortal. Sendo ele imortal, com a falência do corpo físico, ele permanece. Então já parte desse princípio. E aí vem a questão, se ele permanece e nós estamos tratando de evolução, essa evolução não se limita ao curto período de uma só existência, não é? E a gente aqui às vezes tem que entender também o conceito, né? E fazer uma diferenciação entre vida e existência. A vida é uma só. O espírito, uma vez criado, só Deus dará a sua finalização. Então, uma vez criado, ele é imortal, ele é vida. E essa vida, ela vai ter diversas, então, existências desse espírito através da reencarnação. Então, a gente já entende que não é essa evolução, não se dá numa existência apenas. Seria muita pretensão nossa achar que apenas uma existência nos levaria a ver, a entrar no reino de Deus, né? A ver o reino de Deus. Daí a necessidade de admitirmos essa evolução, e a evolução, por seu turno, desafia essa sequência de existências, onde a cada uma delas a tendência é que nos aprimoremos e superemos aquelas falhas da existência anterior. E por isso nós somos colocados aí então em situação de expiação e de provas. Mas tratando ainda um pouquinho mais sobre esse princípio reencarnacionista, a ideia de vidas sucessivas sempre esteve presente na civilização humana, ainda que de maneira incompleta, sob os nomes de metempsicose, sansara, transmigração da alma, que é a palingenesia, ou roda dos nascimentos, dentre outras denominações, conforme o local e a cultura de determinado povo tinha, assim, uma denominação própria. Outra coisa que nos chama a atenção nesse estudo também, o termo ou palavra reencarnação, ele só aparece no contexto em questão no século XIX, ali pelo ano de 1850 e 50 e poucos, já
através do codificador Allan Kardec, por ocasião dessa doutrina revelada pelo Espírito de Verdade e organizada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Allan Kardec, pseudônimo que adotou após a publicação de O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, 1857. Então, até então, o termo reencarnação não era comum e não aparecia tal qual. Ele tinha outras denominações, outras referências, mas essas referências aqui mencionadas, existentes aí na própria Bíblia, seja nos Evangelhos, seja no Velho Testamento, era uma conotação de interpretação da época, que num período da nossa história, cristã, essa questão da reencarnação foi tratada com uma certa reserva, levando a entender que havia sim a ressurreição do corpo e não a ressurreição do espírito propriamente dito. E assim, a literatura espírita ou a própria doutrina espírita tem lá as suas referências, que em diversos locais, diversas passagens dos evangelhos, ou mesmo do Velho Testamento, nós vamos encontrar a referência clara, nítida, da reencarnação. E aí, a clássica história, né, a conversa e o diálogo entre Jesus e Nicodemos é o exemplo maior, é esse até objeto da leitura, onde Nicodemos indaga, quando Jesus afirma que quem quiser ver o reino de Deus terá de renascer de novo. E Nicodemos indaga como seria isso possível, teria que voltar ele, um homem já velho, voltar às entranhas de sua mãe. Então ele entendeu aí que seria a questão do corpo físico, não é? E, então esse é um exemplo clássico da referência expressa à reencarnação. Temos também o Sermão da Montanha, onde deparamos aí com a fala de Jesus afirmando: bem-aventurados os puros, pois verão a Deus. A forma de purificar, então, como eu disse, em uma só existência, não há como ser promovida essa evolução, essa purificação, para, nessa escala evolutiva, irmos galgando degraus superiores. E aqui a forma de purificação se refere justamente a essa oportunidade, vamos dizer, a essa misericórdia divina, que é a oportunidade da reencarnação, onde nós vamos ter que reparar nossos erros e melhorar a nossa, como diz a nossa postura, buscando esse progresso moral. E a reencarnação, nesse particular, no aspecto da purificação, da melhora, da evolução, está aí dentro da lei de causa e efeito. E nessa lei de causa e efeito, a evolução ela vai depender da iniciativa de cada um, porque temos aí o livre-arbítrio para nos melhorarmos ou não. À medida em que nos melhoramos, buscando essa evolução, esse progresso moral, nós vamos galgando aí condições melhores. E do contrário, ficaríamos então estagnados, e nessa estagnação voltaríamos através da reencarnação para ter essa oportunidade, que é uma forma de justiça, é a forma mais perfeita da justiça divina, da gente mesmo, por iniciativa própria e segundo a nossa vontade, que é o livre-arbítrio, buscarmos reparar esses erros cometidos na existência
já passada e avançarmos na escala evolutiva. Então, falando aí dessa lei de causa e efeito, prevalece a premissa de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente está disposto a progredir, teremos a colheita aí como evolução. Do contrário, colheremos o produto da nossa inércia, que é aí, talvez, até mesmo reencarnações compulsórias, quando há resistência do próprio espírito, da própria pessoa em buscar essa evolução, resistir a tudo isso. Temos também outros exemplos, ao passearmos aí até pelo Velho Testamento, ou mesmo pelos Evangelhos, diversos exemplos aí que tornam clara essa lei, essa justiça divina chamada reencarnação. Temos ainda a transfiguração no Monte Tabor, não é? Temos também aqui muito clara a posição de Paulo, quando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 35 a 50, ele deixa claro que se semeia corpo natural e nasce corpo espiritual. Para mim, aí é uma clareza indiscutível. Todo o conhecimento, todo o trabalho do apóstolo Paulo, acredito que converge para essa clareza da primeira carta aos Coríntios, tal qual ali colocado, deixando bem claro que não há como contrariar a lei natural da existência carnal. E temos também outras referências, quando nos deparamos com as afirmações sobre a nossa condição de homem, como o pó e ao pó retornando, aí fazendo uma expressão direta, clara e objetiva, à carne e não ao espírito. E assim a gente vai passeando pelos evangelhos e nos deparando com referências claras e incontestáveis sobre a reencarnação. A ressurreição, talvez referida aqui, ou por muitos, devendo ser entendida como ressurreição do espírito e não do corpo. O espírito ressurge na carne e não ressurge da carne. Ele ressurge na carne justamente através da reencarnação, porque aí ele terá um novo corpo para ali atuar em nova existência. Bom, Márcio, eu creio que... Muito bom, doutor. A gente pode acrescentar ali o seguinte, a ideia da ressurreição, né, ela trazia essa conotação de reencarnação. Então, quando eles falavam lá na época do Cristo em ressurreição, o que vinha à mente deles era o ressurgimento do espírito, porém em corpo diferente. Né? Tem uma pergunta aqui que eu vou ler e eu vou entrar, porque responde ela com o que eu tenho que falar. Por que Jesus nunca falou de reencarnação? Primeira coisa, porque a palavra não existia. Como o doutor Francisco bem disse, ela foi criada por Allan Kardec, né? Lá na segunda metade do século XIX, no lançamento do Livro dos Espíritos. Então, é uma palavra nova. Por quê? Porque a palavra ressurreição já tinha aí praticamente 2000 anos que a ideia dela era o ressurgimento do corpo, né? O corpo voltar à vida. Então, ele criou uma nova palavra justamente para separar daquilo. Porque a palavra ressurreição também significava isso. Né? Como Jesus falou de reencarnação? Não a palavra, mas o sentido. Se a gente pegar o Velho Testamento, tem lá no Velho Testamento um dos maiores profetas, que era o Elias, o profeta Elias. É aquele profeta que foi ao faraó para mostrar a existência do Deus único, e ali o faraó colocou ele à frente de 500 sacerdotes politeístas,
né? Vários deuses. E eles ficaram ali conversando, debatendo e fazendo coisas, os 500 contra Elias. E segundo a Bíblia, Elias ganha essa batalha na hora que os sacerdotes começam a orar lá, jogam uns pozinhos na madeira, a madeira pega fogo do nada. Química. Aí Elias faz o contrário, Elias manda jogar água e molhar a madeira. E começa a rezar, a madeira incendeia. Aí o faraó fala, não, você é o cara mesmo. Então nós vamos agora, só tem um Deus. Só que nesse momento Elias comete o maior erro da vida dele. Ele era um profeta de Deus, um dos maiores profetas bíblicos. O faraó vira para ele e fala assim, o que você quer? Ele falou assim, primeiramente eu quero a cabeça dos 500 sacerdotes. Aí o faraó foi lá e matou os 500 sacerdotes. Porque o medo de Elias era eles tentarem induzir a continuação do politeísmo. Bom, passado, Elias morreu depois, tal. Outros profetas começaram a pregar a vinda do Messias. E falavam que antes desse Messias vir ao mundo, Elias teria que voltar. Então sempre houve essa ideia. Todo mundo esperava a volta do Elias para que o Messias viesse. Um dia, Jesus sentado lá com a sua turma, com os seus apóstolos, quem vocês dizem que sou? Aí eles falam, tu és o Messias, né? Filho de Deus. E ele, bem o dizes, parabéns para vocês, eu sou mesmo e tal. Aí um vira para ele e fala assim, cadê Elias? Inteligente pergunta, né? Porque a cultura falava que antes do Messias teria que vir Elias. Aí eles pensaram, poxa, se ele é o Messias, onde está Elias? Aí Jesus fala assim, em verdade vos digo, ele veio e não conheceram. Em verdade vos digo, Elias é João Batista. Jesus afirma que Elias é João Batista, o primo dele, que pregava. Aí eu pergunto a vocês, na Bíblia também me diz que João Batista era filho biológico de Isabel, prima de Maria, e Zacarias. Então eu conheço o pai e a mãe biológica de João Batista. Eu te pergunto, o que passava na cabeça deles? Um cara que morreu há uns 2.000 anos, 3.000 anos mais ou menos, não sei muito bem o tempo, período histórico. O que passava na cabeça dele? Uma pessoa que já morreu, veio com outro pai, com outra mãe, com outro corpo, com outro nome, mas é o mesmo. O que vocês chamam isso? Reencarnação, não é? É a reencarnação. A palavra reencarnação, ela surgiu, igual nós falamos, com Allan Kardec. Mas o sentido reencarnatório da palavra sempre existiu. Teodora, uma imperatriz casada com Justiniano, ela não aceitava o fato, porque ela tinha sido uma meretriz, uma mulher da vida, casou-se com o imperador romano, né? E ela não admitia a ideia de uma serviçal poder vir melhor do que ela ou se encontrar num plano superior acima dela. Então ela solicita que retirasse dos contextos bíblicos, dos contextos dos evangelhos, tudo que se referia à reencarnação. Aí eles chamaram Jerônimo, o São Jerônimo, da igreja, e solicitaram, porque ele era um poliglota, aí solicitaram a ele que tirasse das escrituras hebraica, aramaica e grega, tudo aquilo que se falava de reencarnação. Então ele escreveu o novo evangelho em latim. Aí surgiu a Bíblia que nós conhecemos. Né? E esse evangelho em latim perdurou até os anos 60. Agora, recente. Né? Na época eu nasci, doutor. Eu estou velhinho já. Então, surgiu até naquela época. Só que, talvez intuído pela superioridade, algumas passagens nos mostram claramente a ideia da reencarnação. Porque o sentido era esse. A gente sabe que a Bíblia que nós conhecemos hoje, né, ela tem mais de 50.000 alterações ao longo da história. 50.000, é muita coisa. Quer falar? Se me permite, eu pegar só como diz
uma carona aí na sua fala, o Márcio faz referência aqui à questão da Teodora, né? Esposa de Justiniano, que no ano de 553 promoveu um concílio justamente para tratar dessa questão. E a gente nota o seguinte, como um autor que eu estou com ele aqui em mãos, Cícero Alberto Nunes, a obra Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência. E sobre esse tema ele faz um questionamento interessante. Se pensarmos que a reencarnação é a invenção dos homens, como explicar que eles próprios, nesse caso aí, a reunião do concílio, os bispos e os demais integrantes, como explicar que eles próprios tentaram tirá-la dos documentos bíblicos? O que não existe não pode ser substituído ou subtraído de qualquer lugar que seja. Daí a gente conclui que já existia. Se tentaram modificar e assim o fizeram, e assim prevaleceu por um período considerável, né? Até que vem a própria época em que a doutrina floresce, aí na década de 1850, então já passa a se tratar da questão da reencarnação de forma clara. Até mesmo porque, doutor Francisco, como o senhor bem disse, em todas as culturas do mundo, né, em todas as épocas da humanidade, essa questão da reencarnação já era tratada. Principalmente ali na área do Oriente, né, no Japão, China, na Índia, sempre foram países de cultura reencarnacionistas, né, que acreditavam que o espírito voltaria. Nós temos até aí a questão do Dalai Lama, né, lá no budismo, que eles consideram o Dalai Lama a reencarnação de Buda, ou daqueles principais que o seguiram. Então, eles veem essa questão com naturalidade, com muita naturalidade. Aqui no Ocidente, como nós fomos colonizados e doutrinados pela Igreja romana, né, porque a Igreja é romana, isso foi tentado nos tirar ao longo da história. Mas, graças a Deus, a espiritualidade sempre trabalha. Porque a mediunidade também, que não é um atributo dos espíritas, a mediunidade é uma condição humana, ela existe em qualquer religião, qualquer espaço do mundo, vem sempre trazendo essa comunicação, esse intercâmbio, né? E a gente ainda fala, tem muita religião que fala assim, mas espiritismo é coisa do demônio, porque na Bíblia fala que é proibido conversar com os mortos. Aí eu falo assim, que bom, porque se é proibido tem condição de fazer, né? Porque não tem como proibir o que não existe. Então, se proibiu é porque existe. Mas por que Moisés fez isso? Porque Moisés pegou uma tribo, lá que era escrava, tirou aquele pessoal que não tinha família, não tinha cultura, não tinha higiene, não tinha conhecimento, eram bárbaros. Para doutrinar esse povo, ele teve que impor leis rígidas. Né? Então, colocou lá a lei de Talião e aquelas coisas todas para suprimir o primitivismo daquele povo e tentar educá-los. Tanto é que ele andou 40 anos no deserto, num espaço de físico que se faz em 2 meses, andando bem devagarinho. Ou seja, ele esperou 4 gerações morrer para tentar educar as crianças, porque era mais fácil, porque os velhos não mudam. Né? A gente já está velho, é mais difícil a gente torcer a coluna. Aliás, é mais fácil torcer a coluna, é difícil você ficar de pé. Então, ele fez isso. Então, já existia. Só que se Moisés proibiu, porque aquele povo, até para espirrar, perguntava aos espíritos se podia, e ele sabia que existem os espíritos zombeteiros, os obsessores que nos perseguem, e muitas das vezes a gente poderia estar sendo enganado ali por eles, Moisés, então proíbo. Mas Moisés mesmo conversava. Né? Ele mesmo conversava. Na Bíblia fala que ele conversava diretamente com Deus. Eu, Márcio, não é doutrina espírita não, eu acredito que ele conversava, se muito, com o próprio Cristo. Porque Deus tem o universo inteiro para tomar conta, não é só aqui que tem vida. Deus não ia te parar tudo lá para vir cá dar atenção. Se Jesus é o governador do planeta e é o tutor de nós, era mais fácil que Jesus estava em comunicação com Moisés. Né? Mas para Moisés era Deus, tudo bem. Então, mas ele era um médium. Ele era um médium, um grande médium. Mas se Moisés proibiu, Jesus liberou. Porque lá no monte, lá no Monte das Oliveiras, se eu não me engano,
ele manda os apóstolos montar as barracas e aparece para ele Moisés e Elias. 2 espíritos que já tinham mais de 2000 anos, que já tinham desencarnado. Né? Apareceu para ele lá, e eles conversaram. Então, se Moisés proibiu, Jesus liberou. Mas liberou de uma forma tranquila. Se a gente pegar lá em Paulo, se eu não me engano, o capítulo 10, eu acho que é o 10. Vocês me desculpem com a memória. Paulo dá uma verdadeira aula de reunião mediúnica. Paulo ensina como conversar com os espíritos. Depois vocês pegam lá e dão uma lida em Paulo. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. É a primeira ao Coríntios, capítulo 10. Ele dá uma aula de reunião mediúnica, de como conversar com os espíritos. Identificar os espíritos, identificar a qualidade dos espíritos, quando eles conversam em línguas diferentes. É curioso. Aí eu pergunto, existe a pluralidade da vida? Existe a continuação da vida depois da morte? Ou esse também estava meio louco que nem nós? Qual que era a intenção dele nesse momento? Né? Então, se Jesus não falou a palavra reencarnação, é porque na época não existia. E outra coisa, as doutrinas hoje atuais, elas mudam a Bíblia de acordo com aquilo que eles querem pregar para os seus fiéis. Existem Bíblias hoje falando que Moisés proíbe o espiritismo. Já não é nem a comunicação com os mortos, é o espiritismo. Moisés proibiu uma coisa que ia surgir 3.000 e tantos anos depois dele. Ele sabia que Allan Kardec ia vir, ia fazer modificação, e que não... Você vê que não tem uma coisa... Entendeu? Isso é para quê? Para justamente passar medo nas criaturas e não dar a liberdade delas escolher o que é melhor para elas. Prenderem elas no medo, falando que eu é que sou o representante de Cristo e você tem que me dar os 10% seu e às vezes mais um pouquinho. É para isso que eles fazem isso. Porque a doutrina espírita, ela te liberta. A doutrina espírita não te pede dízimo, não te pede coisas materiais, a não ser para doar para o povo, né? Que a gente pede para doar para as pessoas que precisam. Mas para nós mesmos não. Você vê, uma casa dessa que hoje nós somos mais de 300 voluntários, em dias separados, trabalhando. Todo mundo vive do seu próprio suor e trabalho lá fora. Ninguém vive de doutrina espírita. Ninguém vive de doutrina espírita. Tudo é doado. Essa casa foi construída pelo Sérgio Bebiani, doada ao movimento espírita, para que a gente pudesse estar aqui hoje com vocês. Nós estamos para construir mais 550 metros quadrados, porque aqui está pequeno, só tem 1.400 e pouco. Então nós vamos construir mais 550, para poder dar mais conforto às pessoas que nos buscam, atendê-los com melhor qualidade, com mais carinho, com mais amparo. Isso tudo por voluntariado. Por voluntariado. As igrejas não, é imposto, você tem que dar. Porque se você der, você vai receber uma bênção de Deus. A doutrina fala assim, não, você não tem que dar nada não. Seja bom, seja honesto, seja trabalhador, seja sincero, que você vai receber as bênçãos de Deus. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Você é livre, você também é Deus, você também é um ser em evolução, e você nunca vai deixar de existir. Então isso amedronta as outras filosofias. É apenas uma complementação do tema tratado aí já no Velho Testamento. Cristo mesmo afirmou que não veio para abolir a lei, mas para fazê-la cumprir. Então, é mais evidência, né, a essa questão reencarnacionista. Um filósofo, Schopenhauer, citado então por Ian Stevenson, em uma obra intitulada Crianças que se lembram de vidas passadas, ele faz referência ao pensamento de Schopenhauer, que é o seguinte: quem acredita que o nascimento de um homem é seu começo, também deve acreditar que sua morte é o seu fim. E acredito que, por mais convicção que se queira ter
sobre a questão materialista da vida se resumir aí numa existência voltada à questão material, no fundo, em oportunidade própria, mesmo a pessoa com essa convicção vai ter lá no fundo a esperança de que a vida continua, que ela transcende o túmulo. Ora, se ela transcende o túmulo, com que objetivo? Então, ela precede o berço também. É esse o pensamento aqui do filósofo. Aqui tem uma pergunta. Acreditar em reencarnação é tão diferente assim da ressurreição? Explique. Pode responder. Alô? É muito diferente, porque reencarnar é um novo corpo ser gerado no útero da mãe, né, através ali da concepção biológica, espermatozoide, óvulo, né, aquela toda que a ciência nos mostra hoje, como é que a gente surge, que também é muito curioso, porque se a gente reparar que quando o espermatozoide rompe o óvulo, vira um zigoto, e essa célula se divide em 2 iguais, 4 iguais, 8 iguais, 16 iguais, não é assim? Em que momento as células cismam ser diferentes uma da outra, e uma vira o olho, a outra vira o cabelo, a outra quer formar o sangue, a outra quer formar o osso? A gente era para ser uma bola de células, né? De aglomerado de células. Então isso mostra a existência de Deus na formação desse novo uniforme carnal, que vai receber um ser já existente, que traz consigo a mesma personalidade, o mesmo caráter, o mesmo conhecimento, as mesmas deficiências, as mesmas virtudes, porque não há diferença. Reencarnar não muda quem eu sou, muda o uniforme e o nome, mas eu continuo sendo o mesmo ser. Desde que eu fui criado por Deus até hoje, eu sou a mesma criatura em processo evolutivo. Eu só não sou a mesma criatura em falando de conhecimento e moral, porque isso é a evolução. Mas é o mesmo ser. É a mesma coisa. Eu hoje não sou o mesmo que eu era quando eu tinha 10 anos. Alguém aqui é a mesma criatura de quando era criança? Não é. Porque ao período que a gente vai amadurecendo, a gente vai transformando o nosso conhecimento, a nossa capacidade, não é? Os nossos gostos. Quantas coisas eram importantes na adolescência, hoje já não tem importância nenhuma. Quantas coisas a gente na adolescência nem queria saber, hoje aquilo faz parte da minha vida e é aquilo que eu quero seguir. Porque a gente vai amadurecendo. Isso, imagina isso a nível espiritual. Milhões e milhões de vidas de reencarnação. Já a ressurreição é eu acordar de um sono profundo e levantar do túmulo. Mesmo corpo. Aquele mesmo corpo que já foi apodrecido, comido pelos vermes, e já não resta mais nada. Aquele corpo, de repente, vai se tornar vivo de novo. As igrejas acreditam que, por Deus ser o Todo-Poderoso, Ele vai estralar os dedos e todo mundo vai voltar a ser como era. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não quero não. Não tenho vontade nenhuma. Entendeu? Apesar de eu ser um cara bonitão, eu não quero não. Brincando, gente, eu sei que sou feio. Agora vocês riem, né? Pois é, eu não quero não. Imagina se tem lógica uma coisa. Eu estou lá andando nas savanas africanas, um leão vem e come. Aí as hienas vêm também, pegam os pedacinhos dela ali e tal, lá, fica só o ossinho lá. Aquele ossinho vai ser degradado com o tempo, terra dali. Aí o leão faz as suas necessidades, as hienas fazem as suas necessidades, eu viro esterco. Aí os besorrinhos, para não deixar nada para trás, pega aquele esterco, rola lá para o ninho, tira ali dos vermes que estão comendo aquele esterco seu alimento, as proteínas, e o resto vira adubo. Aí nasce uma planta naquele adubo. Aí vem os animais herbívoros e comem aquilo ali. Gente, quantidade de pedaço meu que foi espalhado, como é que Deus vai juntar isso tudo? Imagina, virar para os besorrinhos e falar, devolve aquele DNA dele ali, aquela célula que está faltando parte aqui, pega lá. Não tem como. Isso é inconcebível.
Isso é inconcebível. E outra coisa, Deus poderia fazer isso? Lógico que Ele poderia. Mas Ele vai fazer? Lógico que não. Porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Ou seja, elas nunca se modificam. Se Deus quisesse interferir em algo que Ele já criou, é sinal que Ele cometeu um erro. E a gente sabe que Deus não comete erros. É mais fácil eu acreditar que eu vou levantar de um túmulo, onde a terra, os vermes já me comeram, já foi espalhado pedaço meu para todo quanto é canto. Imagina uma pessoa que recebeu o coração de um defunto. Esse defunto levanta e fala, devolve. Seria triste, não é não? Devolve que eu quero meu coração de volta. Oi, devolve meu rim. Essa córnea que está aí é minha. Eu quero enxergar de novo. Devolve. Não dá. Infelizmente, as religiões tradicionais, me perdoem, me desculpe, mas é uma coisa que não dá para acreditar. E outra coisa, a gente voltar para cá para quê? A Terra é maravilhosa. Planeta Terra, que é esse planeta escola, esse planeta pequenininho, rodando aqui nesse universo infinito, que é um planeta maravilhoso, lindo, mas ele é só a segunda categoria dos mundos. É um planeta bem atrasado. Eu não quero ficar aqui não, gente. Eu quero evoluir, eu quero merecer planos superiores. Se a Terra, que é o segundo ano escolar da espiritualidade, é essa maravilha, imagina os mundos felizes, os mundos deificados, os mundos angelicais. Para que eu quero ficar aqui? Fazendo o quê? Não. Se a gente usar a lógica e a razão, eu vou voltar aqui para quê? Aí eles falam, não, mas a Terra vai ser um paraíso. Nós vamos viver em harmonia com os animais, nós não vamos precisar trabalhar mais, porque para eles trabalho é castigo. Para nós é evolução. É trampolim para crescer. O trabalho é uma lei de Deus, né, que nos honra, que nos dignifica, que nos enobrece, que nos faz ter contato social, ter aprendizado. Trabalho é bom. É bom. Para eles não, para ele é castigo. Porque para eles paraíso é você estar deitado lá naquelas caminhas lá, com uma harpazinha lá tocando, uma virgem te dando uma uvinha na boca. Elas têm que trabalhar, você não. Então trabalha só para alguma parte, né? Então assim, imagina quanto tempo você aguenta ficar deitado numa rede esperando alguém te servir. Imagina, isso não é paraíso, isso é inferno. Isso é um inferno. Paraíso é quando eu sou útil, é quando eu estou trabalhando, é quando eu estou ajudando, quando eu estou auxiliando. Gente, nós somos voluntários espíritas, e eu falo em nome de todos que trabalham nessa casa. Dá prazer, é prazeroso estar aqui. É prazeroso servir, é muito gostoso quando alguém que você já conversou, que você auxiliou de alguma forma, volta para você e fala assim, eu melhorei demais depois que eu vim aqui. Gente, não tem dinheiro no mundo que paga esse prazer. De ouvir uma pessoa falando assim, você me ajudou. E olha que a gente nem lembra o que a gente fez. Que é tanta gente, tanta coisa que você nem lembra. Mas é muito prazeroso. O prazer de servir é muito bom. Imagina os espíritos superiores que trabalham na seara do Cristo, na seara de Deus, servindo o universo. Servindo o universo. Espíritos perfeitos, porque nós ainda auxiliamos dentro daquilo que a gente sabe fazer, que é pouca coisa. É pouquíssimo que a gente faz aqui. Nós poderíamos fazer mais? Sim, todos nós temos potenciais para fazer mais. Mas a gente vai até onde que, né, que a gente acha que está bom. Porque nós também temos as nossas obrigações diárias. Então, o trabalho é importante. Reencarnar é eu entender que eu não vou ficar dormindo. Eu vou continuar lúcido, alerta, continuando o meu processo evolutivo. Que eu vou ter uma oportunidade de nascer de novo. Num novo útero de uma nova mãe, com um novo corpo. Né? E se a gente notar, até o corpo físico está ficando mais bonito. Olha as gerações novas. É raro você ver uma pessoa com feições que não são bonitas hoje.
Cada dia que passa, eu tenho até um amigo que fala assim, cada década a safra melhora. E é verdade. As pessoas estão nascendo mais bonitas, mais viçosas, mais alegres, porque o corpo está perdendo massa. À medida que a gente evolui, o teu corpo físico perde massa. E as pessoas vão se tornando mais bonitas. Então eu vou nascer num novo corpo. Se tiver alguma deficiência, é porque eu causei essa deficiência em algum momento. Mas aquilo é temporário, porque uma vida só dura em média aí 80, 70 anos. É temporário. O que é isso na imortalidade? Nós estamos tão ligados à vida física, nascer e morrer, que a gente esquece que eu sou imortal. A gente esquece que é imortal. Imagina, tenta pensar em ser imortal. É tão difícil que a nossa cabeça não consegue. Parece que dá um nó. Mas uma vida física de 80 anos é um estralar de dedo. Passa assim, puf. Para nós que já passamos dos 50, foi ontem, né? Foi ontem. Gente, o tempo passa, você nem vê. A hora que você vê, já foi. É muito rápido uma existência física. É muito mais prazeroso eu entender que Deus me ama a tanto, 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 que eu jamais vou deixar de existir, que eu jamais vou perder a minha consciência, que eu jamais vou perder o meu caráter, a minha evolução, a minha vida espiritual. Mas se eu errei, tudo bem, Deus me ama, Ele vai permitir que eu volte e revivencie os meus erros, para que eu aprenda mais ainda. Porque a vida é problemática para todos nós, é para isso. Porque foram sementes ruins que eu plantei ao longo das minhas existências, e hoje eu estou revivendo algumas coisas que eu mesmo causei, para que eu aprenda humildade, para que eu aprenda bondade, para a minha evolução, para que eu volte mais próximo de Deus, porque nós, todos nós, também somos deuses. Todos nós somos. E o motivo das reencarnações é eu ascender a divindade que eu sou. Eu nunca serei Deus, Criador, mas nós somos deuses filhos, todos nós. Isso quem me afirma é o próprio Cristo, quando Ele diz, vós sois deuses, sois capazes de tudo e até mais. Tem aqui duas indagações. A primeira delas, por que Jesus repetia várias vezes a frase, em verdade, em verdade? A gente, ao fazer a leitura de qualquer parte do Evangelho, da Bíblia em si, nós temos que contextualizar aquela fala, temos que ir à época e ver o contexto em que isso ocorreu. E a época, o Márcio já disse aqui, havia uma pobreza vocabular muito grande, e as expressões, às vezes, não significam o que hoje nós entendemos como tal. Então, há que se interpretar isso naquele contexto de época. Então, na verdade, a expressão em verdade, nada mais é do que um reforço, como hoje a gente diz, quando se refere a uma coisa que a gente quer afirmar, verdadeiro, verdade verdadeira, ou então verdadeiramente. É isso. E a outra indagação, quantas vezes se reencarna? Quantas você acha, Márcio? Então, são tantas quantas forem necessárias a fim de que nós atinjamos aquele grau evolutivo capaz de nos afastar dessa, como diz, dessa fase na evolução, no caminhar aí da existência, que transcende os tempos. Né? Como o Márcio disse, uma existência é muito pequeno espaço de tempo. Esse tempo, uma convenção humana, né, para nortear a vida diária da gente, mas sabemos que na eternidade, no mundo espiritual, tempo ele não existe. O tempo foi uma invenção nossa para agirmos durante a luz do sol ou durante o recolhimento dessa luz do sol, durante a noite. Nada mais do que isso, né? Então, nunca coincide o que a gente entende por tempo com o tempo de Deus, vamos dizer assim.
Opa! Sempre acontece comigo isso, o microfone falha. Posso vir para cá? Chegou a saideira aqui, fala assim, se o reino de Deus é um estado de evolução, quer dizer que existe um final na evolução? Um ponto onde paramos de evoluir? Não. Nós somos eternos na evolução. O problema é que a gente não consegue entender a dimensão divina. Sabe? Deus é um ser tão superior e nós ainda num estado tão inferior de evolução que a nossa mente ainda não consegue entender Deus. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Né? E a resposta é: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Morreu aí, porque é só até aí que a gente consegue entender. A gente fala assim, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é isso, é aquilo. A gente delega a Deus aquilo que deveria ser virtudes nossas. Mas na verdade Deus é pleno. Deus é infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente imagina. Deus é amor puro, perfeição pura. Tá? Então a gente não consegue entender Deus. Então a evolução ela não tem fim. Primeiro porque para ser fim eu teria que me tornar Deus, o Criador. E eu não vou fazer isso. Não consigo, é impossível uma criatura ser o Criador. Né? Então essa evolução ela é gradativa, paulatina e infinita. Tem espíritos de todas as ordens já. Porque Deus não populacionou o universo num estralar de dedo. Jesus, quando fala assim, meu Pai não para de trabalhar, Ele está dizendo que o universo não para de se expandir, e Deus não para de criar novos seres. Né? Deus não para, a evolução não cessa, a criação não cessa. Então tem espíritos muito, mas muito antigos que nós, como o próprio Cristo, que é alguns trilhões de anos mais antigo do que nós, quando tivemos princípio, há alguns milhões de anos. E espíritos muito mais jovens que nós, e espíritos que ainda nem começaram a sua jornada. Então, para aproximar, começar pelo menos a entender Deus, nós somos imortais. Vai demorar aí alguns quadrilhões, quintilhões de anos, né? Mas nós somos imortais e o tempo lá não existe como aqui, né? Porque às vezes a gente fala assim em matéria de anos, né? 10 anos, 20 anos, 1 milhão de anos, a gente acha que é um tempão. Mas a gente tem que entender que tempo é uma criação humana. O nosso tempo ele é medido pelo giro da Terra em torno do próprio eixo e o giro dela em torno do Sol. Esse é o tempo que nós criamos. Deus não tem tempo, tudo é agora. Porque o Espírito não tem fim. O Espírito não tem fim. Então o Espírito tanto faz. O tempo é só aquele ali. Agora e agora. Tá ok? O que envelhece é o nosso uniforme carnal, que não sou eu. Tá? Eu sou espírito. Espírito imortal, pelejando para dar uma melhorada, né, Francisco? Aliás, só complementando, Márcio, a referência dando sequência ao seu raciocínio, eu estou espírito, porque na medida em que eu evoluí até aqui como espírito, vou seguir como espírito e depois, não sei também, não temos esse entendimento ainda para sabermos onde vamos atingir aí, se vamos atingir na condição de espírito ou, vamos dizer assim, algo superior. Porque se estamos pedindo, trabalhando a evolução, claro que vai haver uma ascensão. E a gente não tem, o entendimento humano não é capaz ainda de conceber onde é que vamos parar. Quero agradecer aí a atenção de todos, dos amigos internautas, também do colega Márcio, e dizer que foi um prazer imenso estar aqui nesta noite de estudos. Boa noite. Boa noite a todos, fique com Deus, um abraço aos internautas, feliz volta aos lares.